Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente. Eu estou aqui com muito empenho, muita dedicação para que você entenda de fato sobre o RH estratégico, sobre a atuação do RH estratégico, que ao mesmo tempo que ele é tecnológico, ele também é um RH humanizado, um RH de influências. Então, recapitulando a questão do RH.0 em si, quando a gente fala de um RH 4.0, é um RH que está acompanhando a revolução industrial, né? É um RH que age de forma planejada. Eu planejo as ações que o RH precisa fazer. Eu planejo a jornada do colaborador dentro da empresa, desde os documentos de admissão, desde a entrevista, né? A gente já viu algumas aulas aqui sobre atração e seleção de talentos. Então, desde a entrevista, desde o primeiro contato, desde o envio do currículo, que esse colaborador, desde a jornada, da experiência desse colaborador, desse que ainda é candidato, desde esse momento até o desligamento dele ou a aposentadoria dele ou dela, tudo isso precisa ser planejado. Assim nós somos um RH 4.0, um RH estratégico. Quando a gente planeja toda a jornada do colaborador, né? Ele não passa de qualquer forma na empresa. Tem um cuidado com ele ali. E tem formas tecnológicas onde a gente pode conseguir que esta jornada do colaborador, ela seja uma jornada de sucesso, satisfatória. É claro que não tem como, é como um casamento, não tem como ser 100% perfeita. Às vezes ele não vai concordar com algumas coisas, algumas normativas, mas a gente ajusta, né? Sendo estratégico, a gente ajusta. E como que é ser estratégico? Ser um setor que trabalha com dados, sabendo aonde eu tenho que gastar mais energia, aonde eu tenho que atuar mais. Isso é ser estratégico. Eu não acho que eu tenho que colocar uma avaliação por competências dessa forma aqui, padrão para todo mundo. Não. Eu preciso da avaliação de competências de acordo com a descrição de cargos, a missão daquele cargo. Eu trabalho linkando os subsistemas e os processos. Assim eu sou estratégico. Se eu já entrevisto em uma entrevista por competências, se eu já sei essas competências, se eu desenvolvo as competências que não estão tão boas no decorrer da vida desse colaborador na empresa, se eu cuido da trajetória dele, se eu faço uma integração, um onboarding de acordo a, com a cultura que eu tenho ali dentro da empresa, mostrando para esse colaborador o que de fato a gente preza ali dentro, o que ele precisa para ele permanecer na empresa, o comportamento que a gente espera dele. Se eu continuo com essas competências, avaliando ele sempre, mostrando para ele onde ele está indo bem, aonde ele não está, eu sou estratégico. Mas para isso tudo, eu preciso de dados. Eu preciso da avaliação de desempenho por competências realizada. Eu preciso trabalhar treinamento, desenvolvendo no que esse colaborador não está tão bom. Tudo isso faz parte do RH estratégico. Um RH que busca resultado, né? Dentro de TID, treinamento e desenvolvimento, o levantamento de necessidade de treinamento, ele vai ser feito de acordo com o que a gente tem de dados, né?
informações do gestor, onde o colaborador não está indo, os colaboradores não estão indo tão bem, onde precisa ser mais desenvolvido. Na parte de entrevista e desligamento, eu também consigo pegar informações do que está faltando ali nessa jornada desse colaborador. As avaliações que os pacientes ou que os clientes dão, dependendo da área que você atua, ali aonde é que estão ocorrendo maiores falhas, tudo isso vai fazer parte do meu levantamento de necessidade de treinamento. Eu tenho dados comprovando que eu preciso trabalhar esse tipo de desenvolvimento. E eu trabalhando ele, eu vou ter retorno. Tudo isso é estratégico, tudo isso a gente precisa trabalhar dentro do RH, né? A gente não pode ser só, como eu disse anteriormente, um RH que tem só que só recebe demandas. A gente tem que ter as nossas demandas processualmente estabelecidas e não burocráticas, mas processualmente estabelecidas. Por exemplo, se eu tenho uma empresa muito grande, eu não consigo parar um tempo para fazer avaliação de desempenho em todo mundo, eu cobro essas avaliações na data do aniversário de tempo de casa desse colaborador. Eu estou sendo estratégica, né? Feedback, eu vou cobrar do gestor 2 por ano, para eu saber que ele está alinhando ali com o colaborador a expectativa, não está deixando essa pessoa trabalhar de qualquer forma. Tudo isso eu sou estratégica quando eu faço, né? Eu sou um RH estratégico, eu estou cuidando ali. Como a gente sempre fala, não é o RH que faz a gestão das pessoas, mas a gente direciona quem faz a gestão das pessoas. E agora a gente vai entrar na questão da liderança. Um ponto extremamente importante. A influência da liderança sobre a motivação dos colaboradores. Vocês lembram muito bem de um período onde se falava: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem aqui não lembra de ouvir isso? Eu ouvi muito no meu início de carreira. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não era dessa forma? Não é assim que a gente trabalha hoje mais. Uma liderança que age no manda quem pode e obedece quem tem juízo, ela não vai conseguir bons resultados da equipe dela, porque ela não está sendo influente com as pessoas. Isso é um fato, já é comprovado e já tem várias pesquisas que falam sobre isso. Sem contar que o engajamento da equipe, ele é ligado fortemente na influência que o líder tem sobre eles. Um líder de sucesso entende que, na verdade, o único poder que ele pode usar para cultivar uma equipe de qualidade é o poder de persuasão. Se você quer funcionários, então haja como um chefe. Mas se você quer membros da equipe, explique por que você faz o que você faz. Além disso, nunca esqueça, jamais lidere por meio de ameaças e de medo. Essa é uma fala do Dave Ramsey, num livro de empreendedorismo de 2014. Vocês sabem o que é mais interessante? Essa fala que eu passei para vocês, ela é de 2014. A gente está em 2024 e a gente está batendo na mesma tecla. A gente está tentando a mesma coisa. O líder que ele age por ameaças, que ele só é autocrático, que você vai fazer o que eu estou falando para você fazer, o sucesso dele com essa equipe, para que ela seja extraordinária, dificilmente vai acontecer.
ou não vai acontecer. Agora, quando a gente trabalha o poder de persuasão, o que é o poder de persuasão? Você, colaborador, meu liderado, tem um papel de extrema importância aqui dentro da empresa. Você cuida da parte de treinamento e desenvolvimento. Você trabalha desenvolvendo pessoas, né? Você tem uma parte muito grande aqui dentro e uma responsabilidade muito grande também. Então, eu quero contar sempre com o seu apoio quanto a isso. Por que que você precisa fazer, acompanhar a avaliação de eficácia dos líderes? Porque a gente, com a avaliação de eficácia, sabe se nós estamos indo no caminho certo. Por que que eu te cobro uma avaliação de ação e reação? Porque a gente precisa saber se o colaborador que sentou lá ou que participou daquele treinamento, ele aprendeu de verdade. Se ele gostou, se a gente fez certo. Então, por isso que eu cobro de você, para que você me mostre em todos os treinamentos, os índices que foram respondidos ali na avaliação de reação. Eu estou explicando o porquê que ele tem que executar aquela atividade, que ele é um ponto crucial ali. Seria diferente se eu chegasse e falasse, ó, você tem que me trazer aqui a avaliação de reação das pessoas. Ah, e você também precisa acompanhar a avaliação de eficácia dos treinamentos. Está vendo a diferença? A diferença é gritante. Movimentando a janelinha. Quando a gente está falando de motivação, a gente está falando de mover uma pessoa, de fazer com que uma pessoa tenha ação. Não é tão simples, porque a gente precisa acender isso dentro delas. A gente tem dois pontos. A gente tem o ponto de automotivação do colaborador, mas a gente também tem o ponto que a gente consegue mexer nesse colaborador, que a gente consegue ajudar. A gente consegue acender a chama dele de engajamento. Então, a gente consegue motivar ele para a ação, junto com a automotivação que ele já tem. A gente sabe que tem pessoas que a energia em si é baixa, ela já não é muito motivada, ela só está ali para fazer o necessário. Não custa a gente tentar motivá-las a uma ação diferente, não é? A gente precisa ter iniciativas que buscam isso. A gente, como RH, precisa fazer isso com a liderança precisa fazer isso com os liderados dela. E é incrível o quanto que quando a gente cuida disso, a gente tem retorno no trabalho. A gente tem retorno no trabalho desses colaboradores. A motivação, ela é muito ligada à reciprocidade. Sabia? Quando a gente para avaliar sobre isso, a gente tem um respeito recíproco com as pessoas, né? Da mesma forma que os colaboradores da minha equipe me respeitam, eu respeito eles. Hoje eu tenho uma equipe de gestão de pessoas, dando o meu exemplo para vocês. Hoje eu tenho uma equipe de gestão de pessoas de 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, eu tenho as atividades que eu faço de forma particular com cada uma delas. Os feedbacks, a avaliação de desempenho, o cuidado que eu tenho ao passar informações, os indicadores que eles me entregam.
eu sempre reúno com eles para eles me falarem sobre os indicadores. Turnover, absenteísmo, participação dos colaboradores nos treinamentos, participação da liderança nos treinamentos, avaliação de reação nos treinamentos, avaliação de eficácia. Uma vez por mês, eu tenho os dias em que eu reúno com essas pessoas. Tem uma parte que é assessment, então eles me mostram ali as entregas de EPIs, as ocorrências. É claro que eu fico sabendo no dia a dia, mas eu paro um momento para gente alinhar isso, para eu falar para ele, olha, você está indo muito bem. Dá uma aumentadinha de atenção nesse ponto aqui, né? Faz uma análise crítica desse ponto aqui para a gente ver se a gente pode atuar ainda mais. Mas você está indo muito bem. Muito obrigada pelo seu trabalho. Foi excelente esse mês. A gente teve várias questões e eu destaco essa atitude positiva que você fez. Olha a importância desse contato. E se você não tem condições de fazer isso com toda a equipe, se você for um gerente administrativo, um gerente de recursos humanos, onde você tem outras coordenações, faça com as suas coordenações e incentive as coordenações a fazer com as equipes. Começa no topo da pirâmide até chegar no final. Vai ter um momento em que as pessoas, por exemplo, de operações, na parte operacional, elas vão ter 100 pessoas. Não custa elas pararem de 10 em 10 para falarem que a produção naquele mês foi ótima. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Nós tivemos o destaque de tal dia onde a gente produziu tal coisa. É muito importante isso. Eu vou mostrar para vocês aqui nesses slides uma tabela, as tabelas 1 e 2, onde a gente percebe pontos relevantes que foram apresentados por colaboradores em pesquisas. São aspectos agradáveis e desagradáveis dentro das empresas, que contribuem diretamente com a motivação ou a desmotivação desses colaboradores. Na parte agradável, o que os colaboradores, né, os liderados, eles entendem como agradável em uma liderança? Poder dar opinião, um salário bom e pontual, amizade, convívio com os colegas de trabalho, ambiente, clima de trabalho agradável, atender bem os clientes, satisfazer a necessidade. Olha, para vocês verem que atender bem o cliente faz parte de ser agradável. Construir vínculo de amizade e fidelização. Receber elogios dos clientes ou proprietários. Seriedade da empresa, né, quando ela tem bastante tempo de mercado. Gerência competente. Contato direto com o cliente. Trabalhar fazendo o que gosta. Obter o reconhecimento por realizar tarefas difíceis, ter prazer em realizar a atividade. Superar tarefas difíceis, trabalhos diferentes, complicados e atingir metas. Trocar as experiências. Não exige esforço físico. Obter desenvolvimento pessoal. Olha o TID entrando bem aqui. Empresa familiar onde há respeito. Quando a gente está falando dessa tabela aqui, a gente percebe que às vezes a gente tem um discurso onde a gente não buscou o embasamento dele para falar. Aonde que eu estou falando para vocês? Quando a gente tem reunião de líderes, é comum eu, como RH, ouvir da liderança quando ela fala assim, ó, tudo que é difícil, os colaboradores não gostam. Será?
Olha o que eles falam quando eles são perguntados, que eles gostam de executar, sim, tarefas complicadas. Mas eu entendo que eles também gostam de ter um suporte, não é mesmo? Se você é um líder, não gosta de dar suporte para o colaborador, seu papel ali, então, é qual? Se todas as vezes que o colaborador te chamar, você for com má vontade, se você não tiver o poder da escuta ativa, como que você vai liderar? Então, a gente está entrando num ponto onde é primordial, que a gente olhe para o nosso colaborador de uma forma ímpar, individual, onde eu olho para ele como uma pessoa que também gosta de desafios, assim como eu, só que ele gosta de suporte. Esses aspectos agradáveis, eles são para nós uma direção. Olha ele falando que gosta de ter desenvolvimento. Se ele gosta de ter desenvolvimento, obviamente, quando você colocar um treinamento, ele vai querer participar, desde que seja um treinamento ali que faça diferença para ele. Eu estou diminuindo a saturação da luz aqui, para vocês verem meu semblante também, né? Que às vezes a gente coloca uma luz para você me ver melhor e aí ela fica saturada. Mas é muito interessante quando a gente está falando disso, quando a gente está falando do que o colaborador espera, do que ele quer que seja agradável. A forma de reconhecimento, eu tenho um caso recente, e se vocês assistirem, eu não sei quando é que você vai assistir esse curso, mas no meu LinkedIn tem as ações que a gente realiza no hospital onde eu trabalho, de reconhecimento dos colaboradores que foram elogiados pela ouvidoria. A gente premia com um certificado, a gente chama eles lá na frente, fala a importância que eles têm e o quão foi importante esse atendimento diferenciado que ele teve. Vocês não têm noção do tanto que as pessoas ficam gratas, emocionadas. Pegam o diploma tremendo, sim, ó, tremendo. E não envolve dinheiro, gente. Então, não adianta falar que é caro reconhecer o colaborador, não é caro reconhecer o colaborador. Se você tem ali onde os clientes elogiam, se você não tem, você pode colocar. Elogiou, faz um momento ali com aqueles elogios. Fomenta isso de forma cultural. Não é só dinheiro, não, mas se você tiver condições de, junto com a homenagem, ainda entregar um dinheiro para esse colaborador, ele vai, com certeza ele vai ficar muito feliz, mas não é só dinheiro, não é verdade? Agora a gente vai para a parte dos aspectos desagradáveis. Acumular funções, falta de reuniões e treinamentos, o TID está aqui de novo. Cobranças indevidas, movimentos repetitivos, falta de companheirismo, de responsabilidade, ouvir reclamações de clientes por falta de peças, ter um funcionário exclusivo para entrega de peças para a oficina. Olha que negócio mais engraçado. Escassez de funcionário, falta de modernização, falta de uniforme e ferramentas, falta de atitude de chefe e colega de trabalho para resolver problema. Olha o que eu falei para vocês do suporte. Metodologia antiga. É preciso atualizar de acordo com a demanda do mercado. Olha uma coisa dessa sendo apontada por um liderado. Falta de organização, desmotivação, cobrança exagerada, ameaça no trabalho, estresse, muita cobrança, pouco reconhecimento, mesmo quando se atinge a meta. Preço alto. Pagamento de salário desproporcional à função desempenhada. Não cumprir com os horários. O gritante de processos aqui é a questão
de pagamento de salário desproporcional. É muito interessante e estratégico que você faça uma pesquisa de mercado anualmente para saber quantas suas concorrentes estão pagando para os colaboradores. Isso vai fazer com que você, RH, se antecipe aos problemas, porque quando você for fazer a pesquisa de mercado e ver que eles estão pagando muito logo, muito mais, logo eles vão começar a levar os colaboradores se vocês não tomarem atitudes de retenção de talento. Um plano de cargos e salários, questões de qualidade de vida, de flexibilidade. Você não precisa esperar um monte de gente pedir conta para você avaliar o que está acontecendo no mercado, né? Quando for a respeito do mercado de trabalho, em relação ao pagamento de salário. Então, de forma estratégica, se você tiver condições de fazer isso em janeiro e em julho, ótimo, a pesquisa salarial. Agora, se você tiver condições de fazer só uma vez no ano, então faça. Saiba quanto é que a empresa concorrente está pagando. Outro ponto muito interessante. Quando a gente está falando de falta de atitude de chefe, é quando eu falei para vocês da questão do colaborador precisar do chefe, né? A gente está falando de chefe porque eles falaram chefe, mas é líder. É uma reflexão que vocês precisam fazer. Se você não for líder, mas quer ser líder, se você cuida de líderes, o líder que não dá suporte, ele não serve para estar ali, gente. Vocês não concordam comigo? Ele não é para ser um suporte, não é? É um ponto de reflexão. Mas é um ponto de reflexão muito forte. Por que que eu estou falando isso para vocês? A gente tem uma mania de acostumar com o ruim e deixa aquele líder que tem bom resultado em dinheiro, às vezes, né, para a empresa, financeiramente, lá. A gente tem reclamação de colaborador desse líder, a gente tem entrevista de desligamento que não é bacana com esse líder, só que a empresa mantém ele lá porque ele dá resultado financeiramente, mas o que está sendo crucificado com esse resultado? O que está sendo massacrado com esse resultado? Você, como uma pessoa estratégica e um RH estratégico, vai colocar essas informações recebidas, que seja denúncia, que seja na entrevista de desligamento, você vai tabelar isso. Quantos pedidos de desligamento eu tive por causa desse líder? O que que as pessoas estão falando desse líder? O termômetro desse líder. Ter uma reclamação ou outra em relação a não chegar em um acordo entre o líder e o liderado é comum. O que não é comum são reclamações recorrentes de pessoas diferentes, onde você vê que está indo sempre na mesma linha. É assediador, tá fazendo coisa que não deve com a gente, está cobrando demais. Não fica calado com isso como RH. Planilha tudo isso, junta tudo isso, pede uma reunião reservada com a diretoria, com o seu gestor e fala, olha, eu como um RH que visa os resultados da empresa, a gente precisa ver se uma ação judicial que a gente vai ter no futuro vai valer a pena com o resultado que esse líder está trazendo hoje. As pessoas não estão conseguindo trabalhar bem, performar bem, estou tendo esse tipo de reclamação, essas reclamações chegaram aqui. Você não vai colocar o nome das pessoas, né, de forma anônima, mas tome atitude, não deixe ficar, recebi, é normal, estou recebendo isso aqui todo dia, deixa aqui quietinho. Quando a gente analisa
o local de trabalho. Eu acho isso daqui uma coisa muito interessante para nós, RH. Quando a gente analisa o local de trabalho, é importante a gente olhar a qualidade de vida nesse lugar. A motivação, ela está ligada a isso. E o que essa frase pequena está querendo dizer, Daiane? O local de trabalho, ele envolve clima, ele envolve estrutura física, ele envolve o relacionamento que as pessoas têm entre si, ele envolve se está tendo excesso de trabalho, está nítido aos meus olhos, eu não consigo resolver. Hora extra excessiva, tudo está aqui dentro. Quando a gente faz uma pesquisa de clima organizacional, eu sou a favor de fazer. Eu faço consultoria em várias empresas que fazem, mas eu falo, a gente tem abertura para que a gente pegue essas informações, compilem e trabalhem elas. A gente vai conseguir mostrar para o colaborador que foi bacana ele falar e que a gente está ouvindo e está fazendo alguma coisa. Sim, então vamos fazer ela e vamos colocar força e gasto total. Porque se você ficar como RH fazendo pesquisa de clima, não compilar dados, não apresentar depois para os colaboradores o que melhorou com a indicação deles, eles não vão responder na próxima, não vão querer responder e vão falar, isso é balela, todas as vezes tem isso, eu não quero mais participar, vou ficar respondendo um monte de coisa para nada. Como a gente é estratégico? A gente mede o clima, mede o local, faz uma pesquisa de engajamento, mas desde já no projeto que você vai apresentar para ter essa pesquisa de clima, já coloca que vai ter em tal data a apresentação da compilação ali dos dados e já os projetos que vão acontecer de acordo com o que foi apontado. Isso, sim, é a gente trabalhar o local de trabalho de forma estratégica. A gente recebeu informação, tipo, os líderes estão ruins. PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes, trabalhando ali o que está ruim. Eficácia de treinamento, para ver se está tendo resultado o que foi feito, entende? Assim eu trabalho com eficácia. Assim a gente trabalha com liderança eficaz. Eu deixo para vocês aqui essa parte do curso e encontro vocês no próximo tópico.